Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, dia 1º de março de 2026, são 7h01 agora da manhã, domingo, porque uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, graças a Deus por isso. Estamos aqui orientados pelo versículo bíblico que vai dizer: orai sem cessar, né? Graças a Deus pelas misericórdias dele. Estamos dia a dia aqui descobrindo um pouco mais esse bom princípio, esse grupo de irmãos que tem insistido nesse tempo de oração, né? Graças a Deus por isso. Bom, o pessoal vai chegando aos poucos, nós vamos já dar início aqui nesse nosso tempo. Vamos orar? Bendito és tu, Senhor, o nosso Deus, o Rei do universo. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo, pela boa oportunidade que nós temos de estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua casa é esse lugar para nós também, onde nós habitamos com o Senhor. É a igreja, mas é também nós sendo igreja aqui, Deus, nesse ajuntamento, na certeza de que onde dois ou mais estiverem, ali o Senhor estará. Obrigado, Senhor, porque cultivamos a certeza dessa morada com o Senhor, dessa habitação, Pai, e de como o Senhor nos recebe, nos ouve, fala conosco, Senhor. Que privilégio nosso, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Por isso, Deus, nesse sentido, junto com os meus irmãos aqui, Pai, eu te peço, ensina-nos dia a dia a ouvir a tua voz, Pai. Não existe nada mais importante para nós aqui do que ouvidos inclinados para reconhecer e discernir tudo que o Senhor tem para falar conosco. Mas, Pai, para além daquilo que é ouvir a Sua voz em termos de direcionamento, em termos de orientação, para além de ouvir a Sua voz diante dos nossos problemas humanos, a qual nós precisamos sim de discernimento para resolvê-los. Ensina-nos a apreciar a sua voz, Deus. Ensina-nos, Pai, a chegar no nível aonde ouvir a sua voz é um sinônimo direto de relacionamento, de intimidade, Senhor. Intimidade, Pai. Porque é isso que nós vamos encontrar na tua palavra como um desejo seu para com as nossas vidas. Então, Senhor, a começar em mim, Pai. Ensina-nos na nossa rotina, no nosso dia a dia, Deus, a incluir momentos intencionais aonde desejamos a tua intimidade, Senhor, e a forma como vamos conversar contigo, ouvir o Senhor, falar com o Senhor, Deus, e cultivar um relacionamento sincero, genuíno, honesto com o Senhor, Deus. Obrigado, Pai, porque o teu amor cobre multidão de pecados. E esse princípio do teu amor, Deus, a partir do teu sangue derramado na cruz, nos dá condições. Somente pelo teu sangue nós temos condições de nos achegarmos nesse lugar, nessa habitação, como a gente falava no início, Deus, e que hoje, depois que o véu foi rasgado, Pai, traduz aí um convite para essa intimidade, para esse relacionamento. Então, Senhor, vem sobre nós, Pai. Ajude-nos a viver mais do que somente uma religião, Senhor, mais do que somente uma programação. Senhor, ajude-nos a superar essa dicotomia entre aquilo que é da igreja, aquilo que é o sagrado e o secular, e a viver, Senhor, uma coisa única contigo, Pai. Viver de forma inteira, integrada, integral com o Senhor, Pai. É o que nós queremos, é o que eu quero, Senhor. Aparentemente, com tantos desafios, duelando contra isso, mas lendo a tua palavra, como eu estava fazendo hoje cedo, e entendendo um pouco mais esses princípios. Senhor, é o que eu quero, Pai.
A vida ela é desprovida de sentido se não for nesse lugar relacional com o Senhor. Por isso, junto com os meus irmãos aqui nesse domingo, Deus, eu te peço, Senhor, ajude-nos a apreciar a tua voz. Ajude-nos, como filhos, a validar esse relacionamento com o Pai e a contemplar, apreciar, desejar, cultivar esse bom relacionamento com o Senhor. A possibilidade, Deus, de termos essa intimidade contigo, de termos uma vida conectada com o Senhor, Pai. Tudo que fizermos, tudo que fizermos possa ter um eco direto nessa eternidade, Senhor. Reconhecemos nessa manhã que não sabemos orar como convém e humildemente nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, por favor, ó Pai, e nos ensine mais uma vez a orar como convém. E pela fé nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer e falar conosco nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Amém. Filha, como é que tá a internet aí? Tá dando para ouvir Perfeito, bem? Paulinho. Tá. Vamos começar com você, Sirley, então. Por favor, meu irmão, nesse domingo, dia 1º de março, né? Nós tem um princípio que eu sempre gosto de orar. Eu oro, assim, biblicamente falando, na minha própria realidade individual, e eu queria te convidar a orar conosco aqui, né? Que é sobre a fé. É a fé como essa expressão de que sem fé é impossível agradar a Deus, de que a nossa forma de nos conectarmos com Deus é pela fé, né? Não é pela razão, né? Pelo contrário, a razão pode ser bem distanciadora daquilo que Deus é e quem nós somos, né? Não é pela emoção, porque a emoção ela acaba, ela tem um ciclo de início, meio e fim. Mas a fé ocupa uma outra instância, né? Ela nos leva a transcender mesmo, a acreditar em quem Ele é, né? E a poder nos esticar em obedecer, em responder a Ele, né? E nós vamos ver em muitos momentos da Bíblia seja no Antigo ou no Novo Testamento, né? A natureza humana, homens e mulheres, né, lidando com as suas questões de fé, né? Lembrei aqui agora de Ana, quando ela queria ter um filho, né? Como é que ela teve que habitar um lugar de fé para poder discernir esse momento, né? E tantos outros, né, os discípulos no Novo Testamento, dizendo, Senhor, nos ajude na nossa pouca fé, né? Então, Sirley, pensando nisso, em tantos exemplos que nós temos na palavra de Deus, vamos orar para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos mobilize, nos estimule, para que o Senhor nos oriente diante de uma fé que muitas vezes é imatura e que precisa amadurecer, uma fé que precisa se expandir, uma fé que tem que ser explorada por nós, né? Enfim, o que Deus colocar no seu coração. Vamos lá. Paizinho querido, é muito próprio, papai, orarmos a respeito desse tema, que é na tua palavra, pai, é na Bíblia, nas Escrituras, nós achamos o ensino, as referências, os exemplos. E enquanto o Paulinho falava a respeito desse tema, minha mente foi para Hebreus, onde nós encontramos aquela galeria de homens e mulheres que viveram pela fé. E realmente a Bíblia é prenhe, Pai, de exemplos que nós podemos nos abeberar para aprendermos a respeito da fé, sabendo que a fé vem do Senhor. A fé vem pelo ouvir, vem pela ler a tua palavra, Deus. Mas nesse tempo, papai, muitas vezes, papai, o costume, nós temos o desejo e o desenvolvimento de exercitarmos o nosso corpo, seja através de conhecimento, de vários saberes, seja nas academias, nos pilates, cuidando da nossa saúde, muitas vezes nós descuidamos da fé, ó Deus, que deve também ser exercitada. Ela deve ser colocada
em prática, vivenciado, Deus. A sua palavra diz também que nós podemos pedir mais fé, mas não uma fé estéril, uma fé que não produz frutos, mas uma fé vivenciada, uma fé onde nós exercitamos todo dia. E assim, Pai, eu creio que fundamentados na tua palavra, fundamentados nos ensinos que nós temos na Bíblia, papai, fundamentados nos exemplos que tem nas nossas comunidades, ó Deus, nós devemos e podemos, ó papai. E obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui dessa forma virtual, ouvindo uns aos outros, ouvindo a tua palavra, orando, papai. E isso nos faz também exercitar a fé, pai. Ah, sim, papai, uma gama tão grande de situações onde nós podemos exercitar a fé no dizimar, no ofertar, além daquilo que nos sobra, e sabendo, papai, que é pela fé que entendemos que o Senhor é que nos sustenta. Então, papai, ela envolve a nossa vida, papai. Não há como nós vivermos ou crescermos e irmos para um outro patamar, papai. Temos essa mudança de mente se não for pela fé, papai. Então, dá-nos fé e ajuda-nos, ó Deus. Sabemos que devemos ter essa iniciativa a pisar um pouco além do que os nossos pés alcançam, exercendo a confiança no Senhor, como diz João, a confiança, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa ferramenta, papai, tão essencial para a nossa vida cristã, espiritual, de caminharmos de passo a passo, de fé em fé, de salvação em salvação, com os olhos postos no Senhor. E não há como não lembrar também que nossos irmãos do passado, antes de Jesus, viram de longe a promessa que hoje nós temos e foi pela fé, como Abraão, por exemplo, papai. Faz-nos, ó Deus, exercitar, ajuda-nos, ó Deus, a exercitar esse tema tão importante na nossa vida espiritual, que é a fé. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Shirley. Obrigado. Amém. Amém. Vamos seguindo aqui, irmãos. Olá, Laércio, bom dia. Você me ouve bem aí? Bom dia, firme. Opa. Então, nós estávamos aqui, né, no início, antes de oficialmente começar para gravar, falando, né, do valor da palavra nas nossas vidas e como achei curiosa a expressão do Laércio, né? Deus não está devendo para ninguém o aspecto da comida, né, da abundância. E que comida é essa, irmãos? A palavra. Shirley orou e agora, resgatando biblicamente que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. E se tem algo, irmãos, e esse é o motivo que eu quero pedir o Laércio para orar junto conosco aqui, que nós precisamos diariamente orar por isso, nos colocarmos disponíveis para isso, sermos confrontados com isso, né? É o nosso compromisso, nosso envolvimento e, naturalmente, a nossa fome da palavra, né? Irmãos, não existe vida cristã genuína sem um relacionamento direto com a palavra. Não existe, irmãos, não existe, não existe, né? Não tem como. Não tem como a gente criar uma teoria diferente, não tem como. Não, a gente pode ser simpatizante, nós podemos ser frequentador de igreja, podemos ser bons religiosos, podemos até ser profissionais da religião. Que sabe quem é profissional da religião? Pastor, pode ser um profissional, missionário da Jocum Cerrado, pode ser profissional da religião. O pastor Saulo pode ser profissional da religião se ele não tiver um envolvimento genuíno com a palavra. E como essa palavra vai me habitar, ela vai me transformar, ela vai me quebrantar, ela vai me orientar e eu vou respondendo a isso, né? Então, Laércio, vamos orar com você para que nós, como igreja, começar desse pequeno grupo que está aqui, insistindo no lugar de oração, né? Tenhamos um envolvimento com a palavra e deixamos que essa palavra nos encontre.
Que essa palavra fortaleça a nossa fé, que essa palavra nos confronte, que essa palavra possa desconstruir aquilo que foi construído de forma equivocada, como a gente meditou na semana passada, que essa palavra nos liberte, porque a palavra é a verdade, que ela nos liberte de nós mesmos, enfim. Vamos orar com você nesse sentido, por favor. Amém, Senhor Jesus. Eu agradeço o Senhor demais pela tua palavra ontem à noite. Que o Senhor colocou na boca do teu filho, Anderson, se eu não me engano é isso mesmo. Pai, ontem eu me prostrei no chão e chorei pela minha igreja. Chorei por amigos, irmãos, e me veio à memória que fez meu coração ficar apertado por não vê-los, Pai, buscando numa oportunidade, num tempo, num país, numa nação, num lugar geográfico que somos totalmente livres, Pai. Temos acessos livres para chegar e sentar e ouvir o Senhor, a Tua palavra ministrando no nosso coração, nos amadurecendo nessa vida, nesse tempo, onde o Senhor Jesus está voltando, mas muitas vezes a nossa mente, os nossos olhos estão mais assim, para aquilo que está acontecendo só no mundo, nas guerras, a falta às vezes de dinheiro, as coisas que não consegue aprumar nas suas próprias vidas, trabalha, trabalha, adoece. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ontem eu chorei, e eu peço nessa manhã, em oração, junto com meus irmãos aqui, que o Teu Espírito Santo, por Tua misericórdia, alcance o coração, os corações dos meus irmãos, Senhor, nessa manhã, para que eles venham ouvir o Senhor, para que eles venham alimentar da Tua palavra, que eles venham, ó Deus, para fortalecer eles mesmos, ó Deus, ouvindo e recebendo no seu coração aquilo que o Senhor tem e que cada um precisa para esse dia, para essa semana que vem, porque só o Senhor sabe amanhã o que nos espera, Senhor. Essa semana que já começa hoje, mas o Senhor nos dá gratuitamente esse alimento para fortalecermos, Pai, e encarar o que tiver de vir. Como diz aí, foi orado pelo Sirley mais uma vez, pela fé, e o Senhor tá querendo isso de nós, fé. Então, Pai, em nome de Jesus, que as famílias, os sacerdotes dos lares, Senhor, se levantem, chamem, acordem as esposas, os filhos, e peguem na mão e vamos para a igreja. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que dia lindo, que manhã linda, Senhor, para reunirmos como corpo de Cristo em volta dessa mesa, dessa ceia. Não tem dinheiro, Senhor, não vai ter nada nesse mundo que vai substituir o Senhor nas nossas vidas. Aquilo que precisamos nunca vai existir, Pai. Não tem dinheiro, não tem riqueza. Olha lá Dubai. Cadê o dinheiro? Cadê as coisas que vão sustentar aquela nação, aquele povo ali? É um míssil só. Pai, em nome de Jesus, Deus. Faça a gente tremer nessa manhã com temor a Ti, com temor com tudo que está acontecendo, Senhor, buscando ao Senhor de todo coração. Eu abençoo a vida de cada irmão aqui, de cada família, Senhor, para que a Tua palavra, mais uma vez, ela venha transformar um pouco mais o nosso viver em Cristo Jesus. Em Teu nome, Jesus, amém. Amém, Laércio. Amém, meu irmão. Amém. Deus te abençoe. Amém. É isso mesmo. Querida Ruama, bom dia. Direto de Santos. Não sei se você Bom consegue olhar. dia, Opa, olha aí, olha aí. Quem tá aí, a Poliana ou os bebês? Essa, vo... bebês.
É os bebês. Mas você consegue orar, Ruama? Consigo. Pode ser uma oração curtinha, não tem problema, não. É só pra gente ouvir uma voz feminina aí, você que é tão fiel aqui nas orações. Ruama, vamos orar para que, a partir desse lugar da palavra nas nossas vidas, né, a gente possa obedecer ao nosso chamado, que a palavra vai nos dar um chamado. Quer dizer, não estamos aqui nessa terra a passeio. A palavra vai traduzir isso, né? E é o que você vive com a sua família em Santos. É que muitas pessoas estão vivendo, mas muitas e muitas outras pessoas dentro da igreja nem descobriram isso ainda, né? Vamos orar para que Deus nos ajude a discernir esse chamado e a responder esse chamado a Ele em obediência. O que Deus colocar no seu coração, irmã? Vamos lá. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por essa manhã preciosa, na tua presença, em comunhão com meus irmãos, ó Deus. Podendo ouvir tua palavra e o teu coração, ó Deus. E nos derramar diante de ti nesta manhã, Pai. De tudo que já foi orado, Senhor. Que o Senhor nos traz essa afirmação da tua palavra. Que é o melhor lugar, Senhor, para a gente estar e te conhecer, Deus. E ali na tua palavra, o Senhor nos dá direcionamento, o Senhor nos convoca, o Senhor nos traz um chamado, ó Deus, a levar as boas novas, ó Deus. Então, quero pedir especial nessa manhã por cada um aqui, até por aqueles que eu sei que talvez não pôde estar aqui por algum motivo, mas está em oração, sente no coração um chamado teu, Pai. Porque a tua palavra nos convoca para isso, nos chama. Não tem como, Pai, ler a tua palavra e não se sentir convocado, porque, como Saulinho falou e orou, a gente pode ser só uma marionete nesse lugar se a gente não tiver relacionamento com a tua palavra. Porque a tua palavra ela chama a todos, não é para alguns, mas é para todos o chamado de levar as boas novas. Então, que a gente se sinta convocado, que a gente sinta esse chamado fluir em nós naturalmente, ó Pai, através desse relacionamento, ó Pai, nos desperta, nos dá essa ousadia, Pai, nos ajude a tomar posição, Senhor, para não ficar parado em nós, para que a gente não seja uma água parada, mas para que a gente seja um movimento que é a tua palavra, Senhor, e que a gente possa alcançar a tantos, a Deus, com esse amor que nos alcançou, Pai. Porque não é para nós somente, Senhor, mas que esse amor transborde a partir desse relacionamento com a tua palavra, Senhor. Que é a verdade que transforma, que cura, que liberta, Jesus. Que a gente não desanime, que a gente não pare, Senhor. Mas que essa palavra seja um movimento em nós, ó Deus, da tua igreja, Pai. Que seja a verdade que não dá para ficar ali guardada, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que a tua palavra, como ela nos atravessa, que ela transborde sobre as nossas vidas para outros, para muitos que precisam, que necessitam, Senhor. Em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nos desperta, Pai, nos convoca, Senhor. Nos ajude a nos posicionar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro nessa manhã pela minha vida e por cada um dos meus irmãos, ó Pai, pela tua igreja brasileira que tem ouvido a tua palavra, Senhor. Que essa palavra nos transforme mesmo, ó Pai, a ponto da gente não conseguir ficar parado, Senhor. E essa palavra nos leve a lugares, a pessoa para encontrar, para que o Senhor as encontre, como o Senhor nos encontrou, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Assim eu oro nessa manhã te agradecendo e te bendizendo. Amém. Amém. Amém, Amém. Ruama. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe aí, você, Juliana, toda a sua prole aí em Santos. Amém, irmãos. Nós vamos ter uma última oração, essa eu vou querer fazer especificamente, numa oração agora intercessória pelas nações. Se você acompanha noticiário, às vezes hoje nem precisa tanto acompanhar noticiário, né? Chega de um jeito ou de outro em redes sociais.
mas nós temos nesse exato momento um conflito, para não dizer guerra, né? Porque é guerra também, né? Entre Estados Unidos e Irã. Na madrugada de sexta para sábado, começou-se alguns bombardeios ali, e aí teve uma retaliação do Irã, onde existem bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, então, ou seja, respingou em Israel, dentre outros. Mas para além, preste atenção aqui nessa intercessão nossa, irmãos, para além do mérito do que está acontecendo, o mérito geopolítico, os interesses individuais e egoístas, etc, etc, tem gente em todos esses lugares. Tem idosos, tem crianças, tem famílias, né? Tem homens e mulheres ali que vão estar refém desses bombardeios, desses mísseis, etc, etc, né? Então, ver tudo isso como igreja deve nos mobilizar primeiramente nesse lugar de intercessão em prol daqueles que estão ali tão vulneráveis, né? Diante de tudo que está acontecendo. Bom, eu quero orar por isso. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos agora, Pai, como intercessores, como uma igreja que ouve e lê o que está acontecendo no mundo e minimamente, Senhor, se compromete em orar ao Senhor, nos colocando diante de Ti, entre o que está acontecendo no mundo, pedindo a Ti, Senhor, tenha misericórdia. Eu quero pedir pelo Irã, um país puramente islâmico, muçulmano, com com tanta treva, Senhor, com tanta escuridão na forma como se organiza e como existe, mas que tem pessoas ali, Senhor. Pessoas que, segundo a tua palavra, são tua imagem e semelhança. Homens, mulheres, crianças, idosos. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, Pai. Tenha misericórdia dessas famílias. Tem mulheres com bebê recém-nascido, como a Ruama com seus dois filhos. Tem expressões como a Ruama lá, Senhor. Talvez dando de mamar, Senhor, e vendo uma bomba cair do seu lado. Senhor, que horror, Pai. Que inferno não deve ser um país em guerra, Senhor, para essas pessoas que não têm nem direito como se proteger, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, eu te peço, desse país que virou as costas para ti completamente, que não tem qualquer vínculo com o teu reino. Mas eu te peço, tenha misericórdia do Irã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E eu te peço, lembrando de tantos testemunhos que eu ouvi já, Senhor, se revele àquele povo, Pai. Talvez a partir de sonhos, de visões, talvez de uma maneira tão inesperada, Senhor. Se revele a eles, Pai, nesse momento de tanta fragilidade, Senhor. Quem sabe é uma oportunidade deles conhecerem o Deus vivo, Pai. Levante homens e mulheres em teu nome, para que possam ir de encontro a esses iranianos, Senhor, seja lá o contexto que for, e consigam expressar e traduzir teu reino. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia do Irã nesse momento, das famílias, das crianças, dos idosos, Senhor, que estão ali no meio, literalmente, de um fogo cruzado, de bombas, de mísseis, enfim, todo tipo de armamento que existe entre esses dois países sendo utilizados, fruto de um egoísmo incessante da natureza humana. Tenha misericórdia, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. 7h30. Quero, antes de trazer a meditação, te convidar de coração mesmo para amanhã, 5 horas da manhã. Né? Você que está aqui e mora em Uberlândia, né? Nós somos 34 logins aqui. Você que está aqui e mora em Uberlândia, você é o nosso convidado para amanhã de manhã, nossa madrugada, mesa e oração do mês de março, tá? Então amanhã nós não temos reunião online, é o único dia do mês que não é online, é presencial, tá bom?
E aí eu te convido a se organizar, dá seus pulos aí, companheiro. Minha querida, dá os seus pulos, se organiza como a gente se organiza para tantas coisas, né? Porque o Senhor é digno. O Senhor é digno, o Senhor é digno da gente ter esse ajuntamento. E não é nem madrugada, né, irmão? Vamos ser honestos. No início da manhã, madrugada é 3 da manhã. 5 não é mais madrugada, não. 5 já é amanhã começando, para a gente estar ali. E na sequência, né? Olha aí, bonde, vou aproveitar isso aqui, ó. 20 mulheres e 14 homens. Opa! Eu tenho acompanhado essa estatística assim, né, de forma mais espontânea, sempre que o bonde coloca. E na maioria das vezes, tá, irmãos? Nós temos mais mulheres do que homens aqui. Algumas vezes temos mais homens, mas a maioria das vezes temos mais mulheres, né? E aproveitando o mês de março, que nós temos aí o Dia Internacional da Mulher, preste atenção. A partir de terça-feira, né? Novo mês, nova perspectiva. Mulheres irão nos liderar na reunião de oração, tá? Durante todo o mês de março. E domingo, o pastor lindo, tá bom? Domingo é aqui o pastor lindo, mas de segunda a sábado, mulheres, eu vou chamar mulheres de 40 menos, tá? Peguei algumas jovenzinhas, né? Contactei com elas no mês de fevereiro, organizei aí um esquema de cronograma, como a gente fez no mês passado, né? Cada uma ocupando um lugar na semana. Queria muito ter te chamado, viu, Juan? Mas eu tive bom senso de não te chamar, porque você tem dois meninos pequenos, dando de mamar, eu não quis ser peso para você. Mas você foi a primeira que me veio à cabeça, Juan. Mas eu falei, não vou gerar peso para Juan, porque a Ruama já tá lá com as coisas dela, então não quero. Porque eu sei que você ia dar um jeito e ia fazer essa reunião de oração acontecer, mas eu quero que você fique livre. Eu te poupei intencionalmente por conta dos seus filhos. Mas chamei mulheres que estão frequentando a reunião de oração, mulheres que vêm aqui naturalmente, né? Mais novas aí para poder nos direcionar. Todas aceitaram o meu convite. Graças a Deus nós organizamos, então você vai descobrir durante a semana. Aí eu vou deixar para você vir cada terça-feira, cada terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, enfim. E segunda para você descobrir quem elas são. E nós vamos ter vozes femininas, mulheres, nos liderando aí nas orações do mês de março. Tá bom? Bênção demais, Laércio. Exatamente. Bênção demais, tá bom? É isso aí. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Lembrando ainda, aproveitando que está no momento dos informes aqui, né, que hoje nós temos perdão, hoje nós temos Café com Jesus, 9 horas da manhã. Quero também te convidar, se organiza para estar conosco. Nós temos ceia do Senhor, uma ceia muito especial, onde nós vamos apresentar para a igreja durante a ceia ali no momento um projeto. Não vou dizer um projeto, né? Um projeto chega a ser até simplista demais, mas uma iniciativa do Reino de Deus que nós estamos promovendo, você vai entender melhor, que é o cuidado integral do missionário, que nós estamos vivendo aqui essa semana. Você vai entender melhor isso, né, na ceia. Teremos palavra com o pastor Éder, hoje iniciando a nossa série, né? Nós vamos, pela primeira vez na vida, ter uma série temática, né? E hoje falamos sobre dinheiro, finanças. A série Fé e Finanças começa hoje. Hoje com o pastor Éder, semana que vem sou eu. E aí todos os pastores vão trazer uma palavra especificamente sobre fé e finanças, num momento do Brasil tão minimamente curioso para esse assunto, né? Vai ser joia demais, porque nós vamos para a palavra para poder contemplar isso. E depois, o nosso almoço, aí o nosso churrasco, né? Nosso kit churrasco, tá bom? Ó que benção, irmãos. Como diz o Laércio, gostei da frase, viu, Laércio, né? Deus não está devendo para ninguém revelação, palavra, mantimento, né? E, e bênçãos, no plural, daquilo que é o reino de Deus. Ele não está devendo para ninguém. A grande questão é se você e eu estamos nos apropriando disso, estamos indo em direção ao que ele já deu a nós. Essa é a grande questão, né? Pensa nisso. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 39, diz o seguinte. Nós lemos na semana passada até o 38, né? A ênfase, inclusive, no 32, conhecereis a verdade vos libertará. Lembra?
Então, no mesmo contexto, lembra que ele está falando com judeus que criam nele. Ele vai seguir o seguinte, segue da seguinte forma o texto, os judeus dizendo, né? Então os judeus lhe disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Guarde isso. Vocês fazem as obras do pai com P minúsculo de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque são incapazes de ouvir a minha palavra. Versículo 44. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Para quebrar a banca agora. Vocês são do diabo. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. E aí, irmão, minha irmã, assim, daria para parar aqui e ir para casa, porque o texto por si só, ele é uma paulada com força e auto-instrutivo, auto-explicativo, né? Se você prestou atenção e conectou com o que a gente falou semana passada. Talvez seria mais leve se Jesus estivesse falando, eu vou repetir isso aqui que a gente falou na semana passada, mas só para a gente contextualizar, né? Seria mais leve se Jesus estivesse falando com um samaritano, com um grego idólatra, né, politeísta. Se Jesus estivesse falando ali com uma expressão étnica desse contexto que nada conhecesse ou vivesse aquilo que é a tradição do reino de Deus, da pessoa de Deus. Ou, em outras palavras, agora vamos contextualizar para nós, que o texto vem ao nosso encontro nessa manhã. Seria mais leve se esse texto fosse destinado a políticos em Brasília, né? A dependente de crack, viciada em crack, né? A gente promíscua, no campo sexual deste século XXI. E aí a gente poderia criar uma lista aqui daquilo que seriam os desafetos da humanidade frente àquilo que é o reino. Seria mais leve, né? Só que o texto, ou melhor, as palavras de Jesus não foi destinada para esse grupo ou esses grupos de pessoas. Eu vou voltar aqui no 31 para conectar com essa segunda parte, porque tem o mesmo sentido. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Judeus que haviam crido nele. Em outras palavras, irmãos, assim, tranquilamente, nós podemos olhar isso aqui e dizer: então Jesus disse aos evangélicos que creem nele. Guardada a proporção, naturalmente, irmãos, daquilo que era o contexto de judeus que criam nele e o nosso contexto aqui hoje. A essência. Então Jesus
virou para o pastor Lindo e para a igreja dele, e para a igreja na qual ele serve como pastor. É isso, irmãos. É para nós isso aqui. Não é para o outro. Não é para o outro, irmãos. É para mim e para você. Qual é a grande questão? A paternidade, né? Você sabe que todos nós, irmãos, todos, eu estava meditando aqui nesse texto, preparando para esse momento e impactado com isso e me provocando nisso, já porque a palavra foi para mim primeiramente. Lembre-se disso, né? Como todos nós estamos assim, imbricados nessa relação de paternidade. Sempre, sempre. Inclusive quem não crê. Todo mundo tem pai, irmão. E eu digo para além do pai biológico, né? Todos nós temos uma fonte, nós temos uma referência, nós temos uma prioridade. Isso como caracterização do que seria um pai, né? Todos nós nos orientamos a partir de um entendimento, de uma palavra, né? Todos nós. Agora, você sabe, irmão, que a palavra vai nos dizer claramente, né, que nós fomos adotados por um pai. Nós temos uma origem, nascemos no pecado, né? E a nossa estrutura relacional por conta da queda, né, não é ter ele naturalmente como nosso pai. Deus se torna nosso pai porque ele decide, ao nos amar primeiro, nos adotar na tua família, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1. Adoção. Somos filhos adotivos, fato, todos nós. Agora, deixa eu te contar uma questão, e a Bruna tá aqui, não vai me deixar mentir, porque atua muito com isso, né? Tem um fenômeno da adoção, irmãos, que é muito curioso, que é o seguinte: a adoção é uma via de mão dupla. Os pais, eles decidem e escolhem adotar um filho. Essa é uma via da adoção. Sabe qual é a outra via? Os filhos decidirem adotar o pai. Muitas famílias vivem angústias imensas porque adotaram filhos, mas devido ao relacionamento, à realidade, a N fatores, esses filhos decidiram não adotar os pais. E aí você talvez conhece casos assim, onde essa dinâmica de adoção vai ser muito cara para esses pais que não foram adotados por esses filhos. Quando a gente vai para o reino de Deus, naturalmente, não fica caro para Deus o fato da gente não adotar ele. Deus está muito bem resolvido, irmãos, com isso. Mas se nós não adotamos ele como pai, naturalmente somos filhos do diabo, irmãos. É simples assim. Se eu e você, e aí nós oramos hoje sobre intimidade, sobre fé, sobre palavra, sobre obediência, né, que são alguns atributos que vai nos mobilizando para reconhecer esse lugar relacional, para reconhecer e nos movimentar a responder a essa adoção, dizer, Senhor, nós te adotamos, nós entendemos que somos filhos adotivos e queremos você como pai. Só que, irmãos, isso não é nominal. Não é falando, cantando isso. Quer dizer que um pastor pode ser filho do diabo? Pode. Um missionário da Jocum Cerrado pode ser filho do diabo? Pode. Um irmão da igreja pode? Pode. É o que a gente acabou de ler aqui, irmão. Nós acabamos de ler isso aqui. Judeus que criam nele. Nós podemos estar num lugar em nome dele, e hoje a ceia vai falar disso. Guarde isso. Se você for nascer hoje, você vai conectar com o que eu estou falando aqui. A palavra da ceia hoje vai ser essa. Você pode estar em nome dele, sendo um tarefeiro, sendo um religioso. Eu posso estar sendo um pastor, filho do diabo, se eu não entender o lugar da relação, da palavra, da obediência, da fé, da piedade, do quebrantamento. Se eu não entender como essa palavra está querendo constantemente me desconstruir,
e me libertar de mim mesmo. Aí a gente vai para o versículo 32. Esses homens resistiram a isso. Sabe qual é a pior forma de resistência que a gente tem hoje? Porque quando a gente fala resistir, a gente pensa que é aquela coisa meio estereotipada, né? Eu não quero, né? Eu não vou. Quer dizer, não, irmãos, a nossa resistência não é assim, não. Essa estereotipia de resistência, não, essa eu ouso dizer que muita gente nem está, nem se ocupa dela no nosso meio. Sabe qual é a pior forma de resistência que a gente vive hoje, irmãos? A indiferença. É a indiferença que a gente tem diante, de novo, Laércio, vou ter que fazer coro com o que você trouxe, porque de fato foi interessante. Diante de tanta coisa que Deus tem nos dado, a pior forma de resistência é entrar no ouvido e sair no outro. Como diz o bom ditado popular do senso comum, e que é tão próprio para caracterizar as nossas vidas. A pior forma de resistência e nos coloca como filho do diabo, né? É estar disponível para tudo que está acontecendo, olhar, ouvir, ver e até entender. É claro que você entende, irmão, minha irmã. É claro que nós entendemos, a igreja entende. Mas talvez fingir demência, como também é uma expressão contemporânea. Você finge demência, eu vou fingindo demência. Quer dizer, o que é fingir demência para quem não sabe, né? Fingir que você não ouviu, fingir que você não sabe, que você não lembrou. Vai fingir que você não lembrou. Ou vai criando uma outra coisa para tentar te convencer, seja lá o que for, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vocês são do diabo, disse Jesus para esse povo. Eu li esse texto e perguntei: eu sou de quem? Eu sou do diabo ou eu respondi esse lugar de adoção? E aí não é no gogó, não, irmãos. Não adianta eu ficar falando que eu não sou do diabo. Eu comecei a falar: Senhor, me sonda aqui agora. Senhor, me sonda. Foi forte, irmão, isso aqui para mim. Espero que tenha sido para você. Senhor, me sonda. As minhas atitudes, a minha agenda, a forma como eu me relaciono no dia a dia, a forma como as coisas estão se dando ao meu redor, aquilo que eu tenho ouvido o Senhor e como eu estou respondendo, revela que eu sou filho de quem? De quem? Aqui, irmãos. 44 para a gente fechar. De novo, para marcar aí. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Sabe por quê? Olha isso aqui, irmãos. Porque querem satisfazer os desejos dele. Talvez um dos grandes elementos aí fica para uma próxima, que dá muito mantimento a ser elaborado, experimentado, alimentado, né? Como o desejo, ele pode ser crucial para dizer como eu e você nos relacionamos com os nossos desejos, como ele é crucial, crucial para dizer diabo ou Deus, meu pai diabo, o meu pai do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que a gente entenda, assimile isso, para que toda intensidade, dureza, por que não até violência, violência no sentido forte do inesperado dessa palavra nos encontre, mas encontre corações disponíveis a serem quebrados e quebrantados, que a gente possa assimilar isso e responder a Ele: Ô Senhor, me perdoe. Eu olhando aqui para a forma como eu me relaciono com o dinheiro, com o tempo, né, com o meu desejo, eu estou muito mais filho do diabo do que seu filho. Olhando para o meu compromisso, para a minha preguiça, para a minha negligência, para a minha maledicência, olhando para a forma como eu estou vivendo, olhando para aquilo que eu tenho consumido
nas telas, nas redes sociais, seja lá o que for, eu estou muito mais amando as trevas do que a luz. Me perdoe, Senhor, no nome de Jesus. Pensa nisso, meu irmão. E se Deus quiser, 9 horas, nós estamos abrindo a nossa mesa do café com Jesus, 10 horas celebração, ceia do Senhor, palavra de Deus vinda com o pastor Éder. E ao meio-dia, se Deus quiser, o nosso almoço conjunto. E amanhã, de novo, meu convite para os filhos de Deus, para os filhos de Deus, amanhã, já que Ele é digno, muito digno, 5 horas juntos ali na nossa madrugada, mês de oração. Beijão, irmãos. Tchau.